Saudações para você que está assistindo esse vídeo. O capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, ele, juntamente com o capítulo 6, com o capítulo 3, com o capítulo 10, eles perfazem uma série de recomendações do escritor que alertam para a possibilidade da perda de salvação, portanto, da apostasia. Apostasia essa que não é uma coisa extremista e radical a ponto de ser instantânea. Ela é progressiva, ela acontece com o tempo e não é uma coisa fácil de acontecer, mas é real. O apóstolo Paulo também escreve sobre fazer naufrágio da fé, sofrer naufrágio da fé. E o verso 11 do capítulo 4, ele nos alerta a não seguir o exemplo dos israelitas que ficaram de fora da terra prometida por causa da desobediência, por causa da rejeição e endurecimento de coração. E ele nos orienta a esforçar-nos para entrar nesse repouso. No verso de número 12, uma célebre e conhecida passagem das Escrituras, o escritor deixa o critério pelo qual alguns entram e alguns ficam de fora do repouso. Eu estou com um texto grego aqui, e ele é um pouco diferente da nossa tradução que temos, Almeida, Revista Corrigida, Almeida, Revista Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, né? E eu vou deixar para você aqui o que está escrito no texto grego. Viva, pois, é a palavra de Deus e poderosa e mais afiada do que toda espada de dois gumes, e penetrando a palavra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e também de medulas, e julgadora de pensamentos e propósitos de o coração, e não existe criatura oculta perante ele, todas as coisas mas estão nuas e expostas aos olhos dele, a qual nos cabe a prestação de contas. Né? E nós temos o nosso texto clássico, né, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. E nós, como eu já disse, poucos de nós já parou para analisar alguns termos, né, que tem principalmente no verso de número 12, que nos chamam a atenção para a profundidade dessa declaração do escritor aos Hebreus, né? E nos traz uma identidade da palavra, nos traz uma identidade do poder que a palavra tem. Às vezes perguntamos por que, o que está conectado, por que a salvação está conectada com a palavra, por que a transformação está conectada à palavra, por que as promessas estão conectadas à palavra, por que o futuro está conectado à palavra, já que Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Porque tudo está centralizado na palavra. O que é a palavra? Na verdade, nós temos que perguntar quem é a palavra. E nós, por algumas características que temos aí de alguns termos gregos dentro do verso 12, nós podemos ter essa resposta. Em primeiro lugar, o termo que eu gostaria de chamar a atenção sua que está assistindo esse vídeo é que a palavra é viva, né? E o termo aqui é zaô, né? Ou zao, né? Que significa rápida, que significa vivaz, que dá uma ideia de imediatismo, de dinamismo, né? E também de didática, saber lidar com tudo e de todas as formas possíveis. E vivacidade é aquilo que não para, está sempre sondando. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 1 de Apocalipse, onde diz que aquele ser, né, um semelhante ao Filho do Homem, ele ficava andando entre os castiçais e observando os castiçais de ouro, né? E depois aqueles castiçais eles vão virar 7 mensagens, né? Essa épica visão de João, ela vai se transformar em uma mensagem prática para as igrejas, sinal de que Jesus anda nas igrejas e sabe o que está acontecendo nelas, né? Então a palavra tem este poder, né? O segundo termo, então a palavra é zaô, é viva,
né? Ela é vivaz, ela é energizada, né? Diz que ela é viva e eficaz, né? Poderosa, né? Vem de energon, tá? Então ela é imediata, ela não deixa para depois, ela discerne as coisas automaticamente, de uma maneira surreal, podemos dizer, maravilhosa, tremenda, né? E poderosa, né? Segundo lugar, ela faz divisão, né? E nós temos nós temos principalmente uma má compreensão do tricotomismo, leva a sugerir, talvez para alguns, que existe um lugar que se chama divisão de alma e de espírito, que a palavra penetra ali. Na verdade, não existe, né? Ainda que a Bíblia faça distinção entre alma e espírito, contudo, eles são tão ligados, né, que são praticamente, para nós, praticamente a mesma coisa, né? Só que é unidade na diversidade. Isso nós temos no casamento, isso nós temos na trindade, isso nós temos na composição humana, né? São elementos distintos que fazem uma unidade, né? Então, o que a palavra, o texto está dizendo é que a Bíblia faz divisão daquilo que não existe, né? Ele faz distinção. O termo aqui é merismos, que quer dizer separação, divisão ou distribuição. Ou seja, a palavra, ainda que para nós, a alma e espírito, sejam dois, né? Mas dois em um, né? A Bíblia, ela, em certos momentos, ela dá à alma aquilo que é para a alma e dá ao espírito aquilo que é para o espírito e dá ao corpo aquilo que é para o corpo. Ela faz essa distribuição, ela faz essa alimentação, retroalimentação, ela faz essa distinção. Por isso nós cremos no tricotomismo. Amém? Então, merismos, separação, divisão, distribuição. Então ela é viva, ela é poderosa para fazer distinção e separação daquilo que nós não vemos como separado, daquilo que nós não conseguimos distinguir ou discernir como separado. E diz mais, ela é capaz de dividir não só a alma e o espírito, mas fazer também distinção e separação de pensamentos. E esse pensamento aqui não é aquilo que eu estou pensando agora. Ele é diferente. O grego é entumesis, né? Que quer dizer deliberação. Aquilo que eu delibero fazer. Aquilo que eu planejo fazer. Aquilo que eu esquematizo como sendo algo a ser feito. A Bíblia, a palavra de Deus, ela também consegue. Ela é tão viva, energizada, que ela consegue saber, mesmo antes de eu fazer aquilo que eu estou fazendo. E isso eu chamo de intenção, que é o quarto ponto aí a chamar a atenção de você. É o grego enoia ou enoia, né? Que é aquele pensamento moral, aquilo que nasce dentro de mim, aquilo que vem naturalmente, né? E aquele preconceito, muitas vezes, que eu olho, aquele reflexo da mente, aquela desviada de pensamento que eu dou, aquele às vezes até mau pensamento, que é na verdade um mau pensamento não premeditado, mas sim acidental, né? Aquela coisa essencial, aquela coisa da natureza. A palavra de Deus também consegue discernir isso, né? Quão poderosa é a palavra do Senhor. E a pergunta que nós voltamos a fazer é, não podemos dizer o que é a palavra de Deus, então. É quem é a palavra de Deus. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 19, verso 13, nós encontramos que na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus para destruir as hostes do anticristo e implantar o seu reino milenial e também resgatar a Israel, né, quando se dará a conversão de Israel, a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco, os olhos como chama de fogo, a cabeça com vários diademas, né, um nome que ninguém sabia senão ele mesmo, mas o nome pelo qual se chama, ele diz, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é um objeto, não é somente isso que está escrito para nós. Isso aqui foi o mínimo que Deus nos deixou para a nossa compreensão acerca dele, mas ele é muito mais que isso. A palavra de Deus é a voz do próprio Deus. O Salmo diz que a voz de Deus é poderosa, ela faz parir a corça, ela quebra o cedro do Líbano, né? E no seu templo todos dizem glória, né? A voz do Senhor estava
A palavra do Senhor, que é a essência do próprio Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É por isso que tudo está convergido na palavra. É por isso que tudo está centralizado na palavra, porque tudo se centraliza na pessoa de Jesus Cristo, e Ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. Portanto, essa é a palavra que nós pregamos. Portanto, é por isso que a conversão está atrelado a Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. E Ele diz, eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você curta, compartilha e se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que não é crente, e mostre para ele o poder desta palavra. Agora essa palavra vai ter maior eficácia na sua vida se você não somente pregar, mas você também viver, mostrar com a sua vida o poder que essa palavra tem. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.